É mentira dizer que o feminismo é sobre direitos iguais. Não é. Se você olhar a literatura feminista, uma forma bem fácil de desbancar isso daí. Dizem que o movimento feminista conquistou o direito de trabalhar e o direito de votar. Primeiro que trabalho é necessidade, não é direito. Todo mundo trabalha porque precisa, então já cairia por aí o argumento. Direito de votar. Os países que tinham maior movimento feminista não concederam o voto no prazo adequado. Por exemplo, França, o país mais feminista da Europa, o último a conceder o direito ao voto. Só puderam votar em 1945. Existe um movimento feminista lá desde 1780. No Brasil, que não tinha tanta força, concedeu o voto em 1932. Mas mesmo que a gente não tivesse esses dados históricos para mencionar, vamos mencionar aqui a questão da literatura. Tem um livro que é considerado proto-feminista, que foi publicado em 1790, que se chama Reivindicação dos Direitos da Mulher. Esse livro fala a palavra direitos, né, no título, e vai especular sobre o direito de estudar. Esse livro. Fim. 1790. Depois, todos os livros subsequentes, então de cada 1000 livros feministas, um falava sobre direito. Todos os outros, 999, falavam sobre o quê? Sexo. Primeiro livro publicado, vamos lá, vamos voltar no tempo. 1920, 1928, O Pivô da Civilização, livro escrito pela feminista Margaret Sanger, sobre o que era aborto, eugenia, 1920. Depois, Beth Friedan escreveu A Mística Feminina em 1963, sobre o que era. Ser dona de casa é horrível, dona de casa sofre. Era contra a vida da dona de casa. Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, sobre sexo. Política Sexual, da Kate Millett, sobre sexo. Dialética do Sexo, da Shulamit Firestone, sobre sexo. Manifesto Scum, da Valerie Solanas, sobre sexo. Judith Butler escreveu Problemas de Gênero, sobre o quê? Sobre sexo. Então, os livros das feministas são sobre sexo, divórcio, aborto, promiscuidade. É sobre isso que elas escrevem. Por que as adolescentes, as jovens continuam dizendo o movimento feminista é sobre direitos iguais? Se você vai olhar a literatura feminista até 1990, só tem livros sobre sexualidade. É só livro sobre revolução sexual, sobre acabar com o casamento, sobre acabar com o matrimônio, monogamia, família tradicional cristã. Esse era o assunto delas. Mas se você pegar a literatura feminista, os livros mais consagrados, os mais famosos, lidos, estudados, replicados, não são sobre isso. São sobre o ódio à maternidade, o ódio ao corpo da mulher. A mulher vive em situação de escravidão. A mulher é inferior. Como a mulher sofre. A questão do movimento feminista ele não é uma luta por direitos iguais. Se fosse isso, não teria por que existir mais movimento. Porque não existe na legislação nenhum direito que os homens tenham que as mulheres não tenham. Pode procurar, pode revirar a Constituição, CLT. Justamente o contrário acontece. Esse conceito, esse contexto de igualdade entre homens e mulheres, de direitos jurídicos, de cidadania plena, tudo isso aí já existia